Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à página Líder Divulgações e Notícias no quadro Quem Eu Sou. E hoje nós vamos conhecer ela, Maciele Ferreira, ela que é influenciadora aqui na cidade de Jussara, que é também educadora física e outras coisas também que a gente vai descobrir aqui no decorrer dessa conversa. Maciele, boa noite, seja muito bem-vinda aqui à página da Líder Divulgações e Notícias e aproveita e já fala quem é Maciele Ferreira para todo mundo que está assistindo a gente agora. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada, tá, pelo convite, estou muito feliz. E também é uma parte no qual poucas pessoas conhecem, né? Muitas pessoas conhecem a Maciele, né, nas redes sociais. A Maciele mãe, a Maciele dona de casa, acho que poucos conhecem, né? Verdade. E de onde eu vim. Então vou contar um pouco, bem resumido. Sou aqui de Jussara mesmo, nascida e crescida aqui. Hoje tenho 35 anos, tenho um filho de 8 e venho de uma família tradicional. Meu pai, que hoje não está mais com a gente, o Cícero, e a Sônia, que é uma mulher que me proporcionou a Maciele que é hoje, né? De trabalhar, de fazer tudo que precisa. No entanto, ela já foi feirante, também trabalha também no lar, e assim como eu, já fui de tudo um pouco. Feirante até poucos dias, juntamente com ela, cresci juntamente ali com eles fazendo feira, trabalhei em várias lojas, educadora de criança, também já fiz alguns trabalhos de casa também, e hoje me tornei o que eu sou hoje através de que eu falo que depois que a gente se torna mãe, a gente se transforma. Então a Maciele que eu sou hoje tem a ver com o João Miguel, porque a gente cria uma força que é do além. Eu falo assim, só quem é mãe sabe o que é a força que tem dentro da gente, né? Para tentar fazer o máximo possível para dar do bom e do melhor para aquela criança ali. E a recompensa é aquele, né? Aquele sorriso, aquele eu te amo, mamãe. Então isso é fundamental. E para mim, em si, a Maciele, que poucos conhecem, é a Maciele que é dona de casa, que vive na correria, fica no ponto de ônibus esperando pelo João Miguel, que corre entre 1h30 para fazer almoço, preparar ele para a aula de reforço, para depois continuar fazendo seus afazeres. E um pouco da Maciele é isso. Vamos trazendo um pouco à parte. Mas Maciele Ferreira também é digital influencer, uma influenciadora aqui na cidade de Jussara, com tantos de seguidores aí há muito tempo. Maciele que saiu, né, um pouco de Jussara e depois voltou com força, né? Voltou aí. Começou, né? Voltou aí digital influencer, voltou na educação física, na academia, no Muay Thai. Conta essa história pra gente. Então, vamos lá. Eu mudei para Brasília em 2012 com a intenção de fazer o curso de odonto, no entanto fiz um tempo, tranquei quando eu engravidei, mas vamos contar antes disso. Então lá me surgiu algumas oportunidades de trabalhar, né, com a questão de modelo. Foi onde eu conheci também o Muay Thai, que eu comecei a divulgar uma academia de artes marciais. E lá foi surgindo oportunidades, né? E naquela época existia muito aquela parte de sorteio, sabe? Aquela empresa em si fazia algum sorteio de alguma coisa. Sim. Então gerou muito engajamento ao meu perfil e onde gerou muitos seguidores naquela época. E aí me vieram também oportunidades em Goiânia, no tal que o meu primo, Léo, é estilista, muitas pessoas aqui de Jussara conhecem, ele também me abriu portas lá, no entanto fiz fotos, participei de modelagem para ele em si, e lá então foi o destaque. E nessa época então eu trabalhava, né, nos intervalos do curso de odonto, eu trabalhava com modelagem, fazia Muay Thai, foi quando eu conheci essa modalidade. E nos finais de semana trabalhava na feira permanente lá em Brasília, que pouco sabe. Verdade. Eu trabalhei lá e, no entanto, muitas das vezes eu não vinha de férias aqui para Jussara, porque eu cobria férias das meninas lá na feira. Então, assim, poucas pessoas conhecem esse lado. Muitas pessoas acham que eu fui só para estudar, mas lá também eu trabalhei, lá também estudei. Não concluí o curso de odonto, mas me abriu outras portas, né? Me fez conhecer outras pessoas,
conhecer outros gostos, né? Que eu me descobri na parte de esportes, que hoje é uma profissão que eu tenho. Artes marciais, na verdade, se tornou algo além do só o exercício, né? Virou realmente um esporte que eu sou apaixonada. Então, quem me segue desde lá, sabe, sempre eu posto aqui, né? Eu gosto muito de corrida de rua, fazer Muay Thai. Meu esporte favorito hoje também se tornou a musculação e virou também profissão. Então, é algo que vem acompanhando juntamente com o marketing, que hoje me abriu várias portas, né? E eu fui me descobrindo, porque aqui em Jussara, quando eu comecei, eu era apenas uma atendente, né? Trabalhei em várias lojas aqui em Jussara, onde muitas pessoas me conheceram. Na época, muitas pessoas me conheciam como Sorriso. Será por quê? Será? E assim foi criando caminhos, e eu falo assim, de tudo que eu sou hoje, não é pelo mérito, é porque Deus me proporcionou muitas portas abertas, muitas pessoas que não me conheciam abriram portas, sem mesmo conhecer a Marciele, sem mesmo conhecer o meu trabalho. Isso então foi fundamental para mim. Vamos agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai descobrir aqui os desafios que a Marciele enfrentou e também se ela carrega sonhos, assim como você que está assistindo aqui esse bate-papo com ela. Carrega ou não carrega? Muito. Na verdade, o meu maior desafio eu tive 2, mas o principal foi quando eu descobri que estava grávida. E para uma mulher solteira descobrir que está grávida, né, para a sociedade em si, é onde que realmente assim parece que é uma coisa que é nova, né? E é muito comum hoje em dia. Sim. Mas muitas das vezes a mulher solteira, por estar grávida, ela passa por certas coisas, certos constrangimentos que eu vivi, que foi muito marcante para mim. E hoje, para mim, é importante em si, no entanto, eu sempre prego muito nas minhas redes sociais, de sempre estar exercitando, de sempre estar mostrando o meu lado de me cuidar, exatamente por isso. Porque quando eu me tornei mãe, vieram também os desafios da mudança do corpo. E muitas mães, muitas mulheres, elas veem que quando se torna mãe, elas mesmas se desacreditam. No entanto, chegaram muitos e falaram, não, depois que você se torna mãe, você não consegue voltar mais à sua rotina, você não consegue mais voltar ao seu corpo. E muitas falam, não, esquece, porque é um tempo no qual, se você teve um corpo legal, né, antes do filho, você não consegue. E eu estou aqui para te provar, você que está me assistindo, que você é capaz sim. Assim como eu consegui, cheguei a mais de 100 quilos, entrei em depressão pós-parto, que poucos sabem, só quem é do íntimo mesmo sabe do que eu passei do pós-parto. Então, assim, sabe o quanto a maternidade às vezes castiga a mulher, sim, né? E às vezes a gente não tem tantos apoios, né? E eu gosto mesmo de incentivar principalmente essas mulheres que me assistem, que está sempre aqui, que me segue, que às vezes está desacreditada, sabe? Que não vai acontecer, que não consegue, você acredita que você consegue, então você consegue sim, assim como eu, porque eu comecei também sem academia, sem conseguir dinheiro para pagar algum esporte, assim talvez como você. E eu comecei fazendo a corrida, comecei fazendo caminhada. Muitas das vezes, como eu estava muito inflamada, meu pai ia me buscar porque eu não aguentava de dor. E então, assim, nesse meio tempo, eu fui pegando, sabe? Pegando a questão da disciplina, mudando os hábitos alimentares e fui ganhando resistência. E assim como eu consegui ter o corpo que eu tenho hoje, não leva pouco tempo, leva muito tempo, né? Então eu tô aí desde quando eu tenho meu filho, que ele nasceu em 2018, eu tô nessa correria de tentar mudar meus hábitos. Então a partir de 2021 foi quando tudo mudou, né? Deu um estralo. Então eu falei, não, eu vou mudar agora, eu vou olhar para mim, porque muitas das mães têm essa questão de esquecer a si próprio e entender que é só a criança que precisa ser cuidada, mas a gente precisa entender que a gente precisa desse tempo também, de se cuidar, de se olhar para si e tentar enxergar a mulher que existe em nós. Então, você que está me assistindo, eu quero que vocês façam o seguinte, olha para si e enxerga a mulher linda que você é. E você consegue transformar o seu corpo, você consegue transformar a sua beleza, você consegue ter novas oportunidades, assim como eu tenho, como eu tive naquela época. Porque eu fiquei desacreditada, porque muitas mulheres solteiras, que é mãe, fica desacreditada em todas as áreas, né? Seja sentimental, profissional. E eu estou aqui para falar para vocês,
Você que é mãe, você que está talvez aí na gestação, você tem uma força surreal, porque assim como eu tenho e assim como eu tive, você também tem as oportunidades. Então é só você querer que você com certeza vai conseguir tudo aquilo. E o meu maior sonho, um dos sonhos que eu tenho, é de fazer com que muitas mulheres se unem. No entanto, é um quadro que eu abri no AgroShow, sabe, de mulheres valorizar e falar sobre outras mulheres, enaltecendo. E é algo que eu tenho um sonho assim, de juntar, fazer com que nós, da classe feminina, se unem. Tem essa união de uma ajudar a outra, uma apoiar a outra. E o meu maior sonho é incentivar mulheres a transformar suas vidas, ser empreendedoras, construir carreiras, construir sonhos, mudar os seus corpos, porque você também é capaz. Seja lá você que tem menos de 100 quilos ou mais de 100 quilos, assim como eu tive e eu consegui, você também consegue. Então, um dos meus maiores sonhos é isso, de ter a oportunidade de ser uma mulher que vai motivar e incentivar outras mulheres, porque faltou isso pra mim. Sim. Então eu peguei isso pra que eu seja um diferencial, sabe? De tentar fazer com que as mulheres que estão ali desacreditadas e entender que elas conseguem em tudo na vida. E um dos sonhos, claro, né, além do marketing, profissionalizar ainda mais, como eu sempre estou fazendo curso, né, profissionalizar em todas as profissões que eu sonhar, porque a gente pode fazer várias. Às vezes a gente desacredita, né, porque, não, eu tranquei meu curso de odonto, eu não posso fazer mais nenhum. Ainda não é um sonho que tá morto. Eu acredito que ainda mais à frente Deus vai fazer com que eu finalize esse curso. É um sonho também que eu tenho. Mas eu tenho, assim, um desses sonhos de formação do meu filho, de trazer o melhor para minha família em si, entregar o melhor para minha mãe, benefícios, né? Então, é algo que eu sonho, um dos sonhos. Marciele, você influencia muitas pessoas através ali do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus stories. O que você gostaria de incentivar e de mudar na vida dessas pessoas que te assistem? Qual o seu verdadeiro objetivo ali com o seu público, com a sua audiência ali nos stories? Olha, é algo assim, eu gosto muito de mostrar um pouco da minha rotina, porque a gente que é mãe faz mil uma coisa, você sabe, né, Daiane? Para todas as mães também que estão me assistindo, sabe como que é. Então eu tento mostrar um pouco da minha rotina para incentivar a vocês também a se olhar e ter uma rotina saudável, uma rotina de autocuidado e principalmente olhar para si. Porque como eu falei, né, a gente que se torna mãe, principalmente solteira, seja solteira ou casada, às vezes a gente se esquece de si próprio, né? Fica naquela correria dos afazeres, de entregar o melhor para o filho, para o esposo, ou seja ela solteira ou não. A gente tem muito essa questão de esquecer da gente. E a minha maior função hoje aqui nas redes sociais é passar credibilidade e principalmente mostrar realmente a rotina, seja naquela parte no qual eu estou influenciando vocês, porque muita gente já se influencia pela questão do meu estilo, pelas coisas que eu uso, então eu tento transparecer o máximo possível, assim, de tudo aquilo que eu passo, de informações, seja de lojista, seja informação pessoal, de transparecer o máximo para as pessoas entender o que é primordial para elas, né, da função, seja lá de rotina do dia a dia de treino, seja lá a rotina também para comprar algo que vai enaltecer a sua beleza. Então essa é a minha maior função hoje nas redes sociais e que eu tento gerar muito isso, sabe? Influenciar as pessoas a querer mudar, não querer só comprar, consumir, é querer além de consumir algo que vai transformar ela, vai deixar com que ela se sinta bem, fique feliz e no mais, acrescentar algo a mais na vida dela, porque para mulher não é só apenas comprar, né? É uma transformação. Eu falo por mim, quando eu arrumo o cabelo é uma transformação, a gente renasce. E a questão, quando a gente faz a unha, quando a gente compra alguma coisa, seja lá uma roupa, um calçado, uma bolsa, eu falo por mim porque hoje eu sou muito feminina e consumista. Eu falo assim, eu divulgo, mas também sou muito consumista de tudo aquilo que eu falo.
Então, eu peço muito isso para todas as mulheres que me rodeiam e todas as mulheres que estão me assistindo. Tira um tempinho para você se cuidar, se amar, se enxergar de verdade, se conhecer. Depois que eu me conheci, eu entendi o que importa é eu estar bem. Independente do que as pessoas pensam, do que as pessoas querem ver e o que não querem. Faça por você, independente se tem aprovação ou não. Porque muitas das vezes a gente não tem um apoio dentro de casa, muitas das vezes a gente não tem apoio dentro próximo da nossa família, amigos, da cidade em si. Eu senti muita falta disso. E hoje, me conhecendo, sendo a pessoa que eu sou, que me tornei, então, independente de tudo, o importante é eu estar bem. O importante é eu estar feliz, o importante é eu mostrar a realidade do que eu vivo. Né? Para muitos, às vezes eles acham que eu sou uma pessoa, né, muito, às vezes não sabe fazer muita coisa, muitas vezes passam a Marciele assim, snob, mas só quem conhece sabe, né, quem que é a Marciele de verdade, né, Daiane? Exatamente. Poucos conhecem, mas eu falando aqui agora com vocês, eu peço para vocês terem a oportunidade de conhecer a Marciele de verdade, que poucos conhecem, não só a Marciele da mídia, a Marciele do marketing. Conheça a Marciele mãe, a Marciele humana, a Marciele no qual solidariza com muitas coisas, no qual poucos conhecem também, a Marciele que ajuda da melhor forma até além do que ela pode, outras pessoas, como foi da enchente que poucos sabem. Eu me solidarizei assim, eu cestas, distribuir para algumas famílias próximas a mim, até eu nem conhecia. Então é isso. Tudo aquilo que eu faço, eu gosto de transparecer ao máximo para vocês, mas a parte principal humana, poucos conhecem. É verdade. Poucos conhecem essa parte, mas assim, o que importa para mim é aquilo que eu faço pelas pessoas e o que elas lembram, sabe? E eu tenho pessoas até hoje, quando eu trabalhava lá na feira, quando eu iniciei, lá na banca do irmão Mero, hoje também é uma pessoa que já se foi, no qual as pessoas lembram até hoje, sabe? Da questão do atendimento, da questão da solidariedade, da Marciele humana. Que poucos, como eu falo, poucos conhecem, né? Porque às vezes a gente que tá na mídia, a gente que faz a parte do marketing, talvez passa um tipo de informação que a gente não é, né? Mas a Marciele Ferreira, sem ser a influência que vocês conhecem aqui, é isso, um pouco dela. Porque se for contar tudo, a emoção exala, né? E aí nós vamos ter que escrever um livro. É verdade, quem sabe, né? Quem sabe? Não. Marciele, fala aqui um pouquinho pra gente sobre essa questão do digital, da influência, da postagem, do dia a dia aí. Você consegue postar tudo sobre o seu dia a dia, sobre sua vida? Não dá. Para mim postar tudo sobre mim, eu teria que ter uma equipe me ajudando. Já começa por aí, né? Porque é como você e eu, a gente que faz, né, as filmagens, a gente que edita, a gente que monta o contexto, o conteúdo. Então, se for parar para fazer tudo isso, não tem como. Então, teria que ter uma equipe ali filmando e acompanhando, igual muitas influencers fazem, né? Porque não dá, porque a minha rotina começa às 5 horas da manhã e finaliza às 22 horas. Algumas pessoas me acompanham, né, nas redes sociais e vai entender do pouco que eu posto ali. Então, assim, não dá. Os dias mais tranquilos é final de semana e tem final de semana que a gente ainda cobre eventos, né, e aí vai. Então, 1001 função. Então, eu acredito que eu não consigo. Tá, então vamos para uma outra pergunta aqui que você vai revelar. Você, enquanto influenciadora, você vai revelar agora para o público. Dá para viver só da influência, do digital, do marketing? De início não, hein? Uma revelação, hein, gente? Uma revelação. De início vocês têm que ser, assim, realmente, para quem está entrando, precisa de ter muita paciência, muito estudo e entender que muitas das pessoas que é próximo da gente, conhecidos, não vão abrir as portas. Quem vai muitas das vezes abrir as portas vai ser umas pessoas desconhecidas. E primeiramente, em tudo que vocês quiserem fazer, sonhar, eu coloquei algo em mim.
Sempre. Quem vai te ajudar em tudo mesmo é Deus. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu me tornei hoje é Deus. Graças a Ele, nunca tive oportunidade assim de falar, nossa, a Marciele é isso. Não. Graças a Ele eu vim do início. Começando escadinha por escadinha, as pessoas que me conhecem hoje foi através de desconhecidos que me abriram portas, que me gerou emprego. E eu comecei, para vocês entenderem, a parte do marketing fazendo provador. E na época era só troca de serviço, né? Permuta, né? Permuta. E que muitas das vezes gera ali para você conhecimento, essa parte. Mas não paga conta. Não. Então vamos para agora para outra pergunta. Quantos empregos você tem? Peraí, eu tenho que contar. Conta, pode contar aí no dedo. Ai, vamos lá. Que essa eu falo que eles não colocam como emprego, Isso né? daqui é para revelar tudo, gente. Esse aqui eles não colocam como emprego, né? Que é ser dona de casa, ser mãe, né? Educadora física, influencer, motorista. Exatamente. Ser filha, né? Porque muitas das vezes também eu tenho que tirar uma parte para ajudar a minha mãe em muitas coisas, né? Da rotina dela, que depois da perda do meu pai, ela dependeu praticamente 100% de mim, até meu irmão voltar de Brasília. Para quem não sabe, eu morava com meu irmão lá. Então, tem 2 anos que ele voltou após a perda do meu pai. Então, eu fui em mil e uma utilidade. E nessa época, quando eu perdi meu pai, então me sobrecarregou. Porque muitas das vezes, quando a gente fazia as feiras aos domingos, para quem sabe, me acompanha que tem tempo também, sabe que eu sempre postava, então a gente às vezes trocava, né? Um domingo era eu, um domingo era ele que levava minha mãe para a feira. E ela, como não dirige, então ela dependia 100% da gente. Então, de uma certa forma, me sobrecarregou, porque eu já trabalho já de segunda a sexta. No sábado, tinha que fazer os pães, limpar os frangos, e ficava ali o dia todo, assim, organizando para 5 horas da manhã a gente acordar e ir para a feira, ficar lá até meio-dia, né? E aí essa era a rotina diária de muitos anos. E, enfim, assim, poucas pessoas sabem, poucas pessoas viram. Às vezes as pessoas só vê hoje, né? Que Marciele hoje, que sorte ela tem. Nossa. Que sorte. Se eu contar para vocês, meus amigos e minhas amigas, a sorte que o Marciele tem, graças a Deus, a sorte que eu tenho é Deus, que me abre portas onde não tem portas, que faz com que muitas das vezes portas se fechem, ele abre uma janela, e graças a ele, desde os meus 9 anos eu trabalho junto com meus pais, e é através dele. Eu falo assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças a Deus, graças também depois da maternidade, que eu falo que depois que o João Miguel nasceu, ali renasceu uma outra mulher, ali renasceu a Marciele, que hoje as pessoas conhecem, a Marciele mais amorosa, a Marciele mais humana, a Marciele menos fútil, menos egoísta. Então é isso. Certo, agora fala pra gente, compartilhe com a gente essa nova versão da Marciele. Marciele agora é apresentadora de eventos. Conta pra gente como é que é isso. Meu Deus. Olha, quando eu recebi o convite, né, do Silvio, foi lá próximo do aniversário de Jussara. Que compromisso, pessoas. Quando me convidaram, e aí eu participei da reunião para saber como que era, meu Deus. Vou falar pra vocês, é assustador, muito, é aquele assim de gelar as pernas, porque assim, eu tô acostumada a ir às lojas, fazer a divulgação, as pessoas me deixam super à vontade para fazer daquela forma, só porque como comunicadora, como informação para a prefeitura em si, é totalmente diferente, né? Então, para mim, foi assim, um divisor de águas, uma experiência arrebatador, na verdade. Para mim, ali, do aniversário de Jussara, foi arrebatador. E do AgroShow foi, assim, para mim, muito frio na barriga, apesar que eu não transparecia isso, né? Uhum. Graças a Deus. A gente não transparece isso, mas só Deus sabe como que a gente tá por dentro. Uhum. Mas foi muito legal. Por quê?
eu tive algumas ideias, né, de sair além daquilo que era pra gente fazer, né, de conhecer mulheres lindas. Aí eu já tinha visto esse quadro, né, nas redes sociais de algumas mulheres fazendo, e eu achei interessante porque é algo que eu quero. Como eu falei, é o que eu quero, sabe? Reunir a classe feminina para a gente ser mais unida, a gente já é forte em tudo que a gente faz. Sim. Então, se a gente se reunir, a gente vence o mundo. Então, ali fiz alguns vídeos legais de conhecer mulheres fortes, lindas, aquelas mulheres, assim, além de belas, são empreendedoras, que fazem, assim, de tudo um pouco e estão sempre lá, né? Sendo influenciada ou até mesmo influenciando as pessoas a querer empreender, a querer investir. E foi, assim, surreal. Para mim, foi marcante. Esse ano, para mim, o AgroShow, até porque foi na frente, né, eu comecei a parte, primeiro o AgroShow que eu faço como comunicadora, então foi assim, surpreendente, foi um divisor de águas também, que me abriram em mais portas, muitas pessoas que não me conheciam começaram a me conhecer, principalmente, não só aqui de Jussara, mas como cidade vizinha, então foi assim, primordial para mim, o AgroShow, também o aniversário de Jussara, então foi um divisor de águas e fiquei muito feliz também de ser, e fiquei surpreendida também, mas fiquei muito feliz de ser escolhida e por ter acreditado no meu trabalho, né, que até mesmo a gente às vezes não acredita. Sim. Então foi algo surpreendente para mim. Coisa boa. Pessoal, não sai daí que a gente vai agora para o último bloco, enquanto a Marcele vai ver o celular dela. Para finalizar, vamos agora perguntar dela, né? Como ela se vê daqui a 10 anos e o que ela diria, né, para essas mulheres, para finalizar aqui, o que ela falaria para todas as mulheres que estão assistindo esse bate-papo, essa descoberta, né, que vocês estão descobrindo agora, quem é Marcele Ferreira, né? Vocês conhecem uma Marcele, agora vocês estão descobrindo um pouquinho do íntimo aí da Marcele. Conta pra gente. Nossa, há 10 anos... Daqui 10 anos, como é que você se vê? Nossa, olha, eu já pensei só daqui uns 2 anos. Mas eu acredito que daqui 10 anos eu esteja num patamar além do que eu estou hoje. Quero estar ainda mais profissionalizada no marketing, porque é algo que realmente vem crescendo, né? Quero formalizar ainda mais cursos, não quero ficar só nisso, porque eu descobri que eu sou capaz e nós somos capazes de fazer muitas coisas, né? E todo o tanto que a gente aprender, da gente saber, isso faz com que a gente se torne ainda mais excelente em tudo que a gente faz. Então, todo o tanto que a gente souber pouco, né? O conhecimento gera conhecimento e isso faz com que a gente cresça. Então, eu acredito que aqui, daqui 10 anos, pelo menos, eu tenho mais umas 2, 3 formações em algumas áreas que, assim, ainda estou estudando realmente se é isso que eu quero. Que eu tenha também feito com que meu filho faça algo extraordinário, como em questão de estudos. Ele vai estar com 18, hein? Então, eu não vou entrar nessa parte. Não vamos entrar nessa parte. Ele vai estar com 18. Eu sou muito ciumenta. Nós somos. E eu educo ele, ensino ele a ser um homem de valor, um homem no qual eu quero conhecer, né? Então eu quero sempre assim deixar esclarecido para ele como tratar uma mulher, como ser um homem de valor. Então eu acredito que ele já esteja encaminhando aí também para a universidade, naquilo que ele escolher. Então, trabalho exatamente para isso, para entregar o melhor para ele e formalizar com que ele cresça em várias áreas que ele escolher. Também esporte, porque ele ama futebol, ele já inclui ele também nas artes marciais. Então, aquilo que ele escolher, daquilo que for para ele, né? Então, vai ser. E também, falar para você que está me assistindo, sonhe também. Não é questão de idade. Eu acreditei um dia que por eu estar depois dos 30 a gente não consegue até mais do que quando a gente estava com 20. Hoje eu prefiro a versão da Marciele com 30 mais do que a versão da Marciele 20 mais, porque hoje eu
tem a visão de futuro. Independente da sua idade, você consegue vencer, você consegue empreender, você consegue fazer tudo que você precisa fazer por você, primeiramente. E entender que a profissão, hoje em dia, tem várias para as mulheres. E é só você querer, é só você dar o passo, que Deus dá o chão. E acreditar muito em Deus, porque tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje é porque Deus me abriu as portas e Ele fez com que eu acreditasse em mim. Então, todo o tempo que eu puder, primeiramente agradecer a Ele, por Ele, porque foi Ele que realmente renasceu a Marcele que eu sou hoje. Então, eu quero influenciar você, de uma certa forma, a olhar para si e tentar enxergar a mulher que você é, a mulher forte, guerreira, a mulher que pode fazer tudo além do que ela imagina. É isso aí, pessoal. Conhecer um pouquinho da Maciele Ferreira. O nosso quadro é Quem Eu Sou. E aí, você, deixa aí nos comentários. Quem sabe é você que vai contar a sua história aqui pra gente. Deixa aí o seu @ que a gente vai dar uma verificada nesse Instagram. Obrigada, Maciele. Obrigada, parabéns, história linda, que Deus abençoe.